Sejam bem-vindos a mais um Alienardo Cast. Eu sou o Bernardo, estou aqui com meu amigo Alexandre para mais uma gravação. Tudo certo? Tudo certo, meu amigo. Que bom. E hoje temos uma convidada super especial, uma amiga pessoal, psicóloga clínica, a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Então, sou psicóloga clínica, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre as emoções e quem quiser me seguir no Instagram é Ana Monique Psi. Espero que vocês gostem do que eu tenho para falar hoje e espero esclarecer algumas dúvidas sobre as nossas emoções que estão tão presentes e que a gente deixa tão de lado no dia a dia. Perfeito. Ana, vamos começar um pouquinho lá do começo, né? Como que a Ana surgiu, como que ela decidiu que ia virar uma psicóloga, principalmente uma psicóloga clínica? Como é que foi essa trajetória? Olha, não foi muito reta e direta, como dizem, assim, muita gente sabe o que quer fazer desde criança e para mim não foi assim. Eu sempre gostei de áreas biológicas e pensei em fazer medicina. Inclusive, eu fui para a Argentina e fiquei um ano lá. Por incrível que pareça, fiz um ano de um curso básico comum de medicina e depois voltei para o Brasil, fiz um tempo de direito, fiz 5 semestres de direito. E aí sim, eu fui para psicologia. Então, foi um caminho bem longo. Se você é um jovem e você não sabe bem o que você quer fazer na sua área e ainda está com bastante dúvida, se tem uma coisa que eu posso te dizer é se experimente, porque sem a experimentação, sem você trabalhar em algum lugar, tu não tem como saber na prática o que tu gosta. E ali, na hora de estudar a teoria, é o que a gente fez durante todo o ensino médio, a gente estuda o que nos passam e não vai para uma prática, não se experimenta, não vê se aquilo realmente faz sentido com os nossos valores, com a nossa vida, com aquilo que a gente gosta, né? E aí foi isso. Direito. Que área, hein? Não, essa me pegou de jeito, cara. Como que ficou 5 semestres em direito, cara? Cara, eu saí a tempo, porque eu ia ser uma nervosinha no direito, sabe? Eu ia ser uma nervosinha. Tudo que eu aprendi sobre regulação emocional na psicologia, eu não ia ter aprendido. Eu não ia ter aprendido os benefícios do exercício físico. Então, eu saí a tempo e hoje estou bem contente com a minha área, assim. Não advogou, então? Nunca. Advogou. Nem estágio, só teoria. Fiquei no fórum. Na verdade, eu descobri que eu não queria ficar no direito quando eu fiz o estágio num fórum. Lá em outra cidade que eu morava, era em Carazinho, e aí eu cheguei à conclusão de que não tinha nada a ver. A parte teórica e filosófica me agradava muito, inclusive, mas chegou na parte prática e eu cheguei à conclusão de que eu seria uma grande nervosinha. Sabe, Alexandre, que eu conheci a Ana, adivinha onde? No café? No café, e eu conheci a mãe dela também. Um sábado que eu não estava no café quando elas chegaram e do meu jeito um pouco, talvez invasivo de ser, sentei na mesa, comecei a conversar e a gente viu que tinha bastante coisa em comum. E aí a mãe dela não mora aqui na cidade. A mãe dela mora ali em Carazinho. A gente começou a conversar um pouco e até que surgiu, né, um pouco mais sobre o que a Ana fazia. A gente compartilha, digamos assim, de ter o mesmo diagnóstico e a gente começou a ficar mais íntimo. Então vamos falar um pouquinho sobre emoções, sobre o próprio TDAH e outras coisas. O que vocês acham? Uma boa. Emoções hoje tá em alta, né? Pô, faz Como alguns... é que tá teu divertidamente hoje? Adorei como tu trouxe o tópico. Divertidamente é um filme que aborda as emoções de uma forma muito prática e realista, sabe? Então, eles consultaram alguns psicólogos mesmo para fazer o desenho e ficou muito genial, assim, a junção de todas as coisas, como às vezes uma emoção ela comanda mais do que outra. E é muito... O meu divertidamente hoje, ele tá um pouquinho ansioso. Eu confesso, assim, que aquele bichinho laranjinha espetado, assim, hoje ele tá um pouquinho, mas usando minhas técnicas aqui, eu tô conseguindo manter ele sob controle. E o de vocês? Vou ser bem honesto, gente. Eu não assisti nenhum, nem o dois. Não acredito. Te juro. Tema de casa, Assisti divertidamente. assisti pelo menos o 1. Porque, cara, foi um filme que emplacou muito, né? Principalmente no adulto, obviamente, ele é feito para adultos. Mas, como disse o Alexandre, emoções estão em alta, não só agora, né? Eu acho que principalmente pós-pandemia, a Exato. gente teve que se reprogramar a viver. E como é que foi essa tua experiência de transição? Muito provavelmente antes tu não trabalhava híbrido, ou talvez tinha mais clientes presenciais, e agora eu vejo que tu tem bastante atendimento online, né? Muito. Parece que isso foi o que abriu essa porta, assim, pra gente trabalhar mais online. E eu confesso que para psicoterapia não tem uma grande diferença entre fazer um tratamento presencial e fazer um tratamento online. Tu consegue ter benefícios diferentes em ambos, sabe? Porque, assim, o online, tu pode compartilhar a tela, às vezes tu pode fazer coisas mais dinâmicas com o paciente que no presencial tu não poderia. E uma das partes importantes que a gente precisa aumentar a clareza no paciente, no cliente, é dele
pensar sobre o próprio pensamento. E nada melhor do que isso, nada melhor para isso do que ter uma tela ali e tu poder anotar o que tu tá pensando, como que tu tá pensando e entender alguns padrões através dessas dinâmicas, assim, e dessa visualização do que tu pensa. E no presencial, isso é uma coisa que eu sinto bastante falta. Às vezes eu tenho vontade de levar 2 computadores e dizer, olha isso, olha aquilo. Que já no online é uma coisa que fica mais fácil. Por outro lado, no presencial, a gente tem um contato físico maior, tu pode, por exemplo, se alguém tem uma desregulação emocional com tristeza, tu pode oferecer um abraço, oferecer um lenço. O que no online é sempre assim, você tem um lenço aí, você se preparou com o lenço, às vezes a pessoa não se preparou, não tem uma aguinha ali, mas é uma coisa que ambos têm seus benefícios e ambos funcionam, sabe? Tem pesquisas científicas falando um pouquinho sobre isso, assim, que os dois têm benefícios. E funciona, será? Não sei, né? Uma pergunta mais pessoal. E, tipo, o híbrido mesmo com o próprio paciente. A gente vai ter 2 sessões online, mas a gente vai ter 2 sessões ou intercalando, ou geralmente só tem paciente online, só tem presencial, ou tem esse meio termo também? Tem esse meio termo. Que massa. Eu tenho uns 3 ou 4 pacientes que são híbridos, assim, que às vezes é online, às vezes é presencial. E o legal é que tu usa o melhor dos 2 mundos, como a gente tinha falado. É bem legal mesmo. Essa questão das emoções, assim, eu noto que a gente leva as emoções para uma coisa cômica sempre, sabe? Então, existe tanto um tabu de falar sobre emoções, às vezes até com relação a gênero. Então, para o universo masculino, vocês vão poder me dizer melhor. É quase como se assim, não, eu sou só racional, eu não preciso ter emoções. Talvez a geração de vocês bem menos, mas antigamente era exigido de um homem que ele não demonstrasse suas emoções, sua vulnerabilidade. E, por outro lado, isso está presente em absolutamente todas as decisões. Já caiu por terra aquela ideia de que existe uma decisão só racional. Toda decisão, por mais racional que ela seja, ela envolve também emoções. E precisa envolver, porque senão a gente não chegaria a conclusão nenhuma, sabe? O homem, ele tende a ser um pouco menos expressivo com emoções, né? Uhum. Particularmente, eu enfrento muita dificuldade em demonstrar em todos os aspectos, né? E tu como é que é, cara? Tu é um cara mais... Eu sou canceriano. Emoções pra mim é flor da pele. A hora que tem que chorar, chora. A hora que tem que gritar, grita. Eu sou bem... momentâneo. Sim. Ótimo. Isso é bom e ruim, né? Caramba, eu acho que é a primeira vez que eu vejo signos fazendo um efeito tão positivo. Geralmente eu vejo as pessoas dizendo assim, não, eu sou vingativo porque... E eu sou assim, eu sou perfeccionista porque isso. Agora é a primeira vez que eu vejo o signo fazendo um papel positivo na vida de um homem. Eu adorei, adorei. Viu só? Isso é ótimo. Coisas boas de signo. Mas aqui, pelo menos eu não trabalho... Eu aceito a crença de qualquer cliente ou das pessoas com quem eu converso, mas eu não trabalho com astrologia ou qualquer coisa que seja não científica, assim, no meu trabalho. Achismo, sabe? vamos dizer um... Misticismos. Eu acho legal quando ajuda, como foi o caso agora. Sim. Mas, de um modo geral, a gente aplica como a pessoa quer que seja aplicado, mas sem levar isso muito aprofundado, sabe? Porque a gente não tem muitos dados sobre isso. Tem pesquisas e não existe realmente um significado, assim, da pessoa ter nascido naquele mês e a personalidade dela ser daquele jeito mesmo, sabe? Sabe que isso vai me dar um leque para uma pergunta bem interessante. Isso é um feedback meu, né? Eu também sou uma pessoa que... Eu não acredito em signo, né? Geralmente o pessoal fala, tipo, cara, tem que acreditar. Mas eu, particularmente, nunca acreditei. E eu me incomodo, às vezes, o quanto uma pessoa toma decisões ou tem uma postura e culpa o signo por isso. Fica tipo, não, eu sou estressado, sou, que nem tu falou, vingativa e tal, porque eu sou, sei lá, capricorniano. Isso não entra na minha cabeça de uma maneira saudável. Parece até uma autossabotagem da pessoa nas próprias decisões, eu não sei. Qual parte do cérebro que fica... Ou como que a pessoa pensa dessa maneira pra pensar, não, eu sou assim porque eu nasci com a posição da lua tal, no dia tal, na hora tal, né? Porque, não faz sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse é um lado do misticismo que eu identifico como bastante nocivo. Porque, assim, em vez da pessoa pensar sobre os padrões dela, o que ela tá repetindo, ela pode dizer, não, é porque a lua mudou, então eu tô com a energia mais baixa, e aí eu sou de tal signo, e por isso, e por essa forma eu ajo assim. Então, de certa forma, essa é uma maneira um pouco mais... emocional de se reger no mundo, sabe? Tu acaba colocando uma crença como uma forma de se reger no mundo e dizer, por causa disso que eu sou assim. Esse seria o efeito negativo também de quando tu tem um diagnóstico
E em vez de tu usar ferramentas para transpor as dificuldades que aquele diagnóstico que tu recebeu te traz, tu dá uma desculpa sempre com relação ao diagnóstico. Então, é um pouco similar. É tipo, eu não te procurei por 1 ano porque eu tenho TDAH. E aí, isso é normal para mim. Em vez de pedir uma desculpa com mais sinceridade, de dizer, olha, eu não te procurei por 1 ano e eu me sinto mal por isso, eu deveria ter te procurado, eu pensei em te procurar, mas envolve também o meu TDAH. Então, em vez de colocar como só um elemento a mais, a pessoa, ela coloca toda a responsabilidade no diagnóstico. E aí, no caso das pessoas místicas, às vezes eu noto isso, assim, bota toda a responsabilidade no signo que ela tem, sabe? Ou na lua que tá. Isso é bem comum. Eu vi um meme esses dias, Alexandre. Se eu achar, eu vou te mandar. Que era uma moça, ela tava, acho que, varrendo, assim. Ela falou, ainda bem que existe signos ou não sei o quê, que daí eu posso colocar desculpas dos meus fracassos nas coisas que eu não posso controlar. Terceirizar, né? Terceirizar a culpa. É complicado. É tipo Homer, né? A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Essa frase é fantástica. E como é que tu trabalha com isso com os teus pacientes mais miticistas, assim? Como que é essa postura? Porque, né, tu tem que ir abordando de um jeito que talvez ele seja um pouco inflexível inicialmente. Como é que é essas abordagens? Aí que entra mostrar os padrões. Então, quando a gente anota, tu consegue tirar registros, fazer registros ali de coisas que a pessoa vem repetindo. Então, vamos pegar um exemplo de alguém que é muito impulsivo e sempre sai de um emprego. Sempre sai do emprego. E aí, a pessoa diz assim, não, mas isso é porque meu chefe era... Me ajudem com algum signo. Isso, não sei, Sagitário. Era Sagitário, um signo ruim. Me ajudem com um signo que dizem que é ruim. Canceriano, pode ser, né? Falam que... Diga Escorpião, que diz que é vingativo. Isso. Me ajuda, que essas informações eu não tenho. Eu só sei essa também. Eu sei essa de Escorpião. Então, meu chefe era escorpiano, e aí eu começo a mostrar pra ela, tá, mas não foi igual no antigo trabalho? Tu não sentiu que o teu chefe te cobrava muito e aí não saiu novamente? Ah, foi. E naquele anterior, naquele estágio que tu fez antes, não foi igual? Ah, foi. E assim a pessoa ela vai vendo, poxa, mas será que é tanto misticismo? Ou será que eu aprendi que se alguém me cobra, eu me sinto humilhado, desvalorizado, e aí então eu me retiro daquele lugar? Aí a pessoa tem um insight, vai tendo insights cada sessão, assim, de que existe um padrão interno que faz ela repetir algumas coisas que estão fazendo mal para a vida profissional dela ou pessoal. É isso aí, hein? Não é fácil esse meio aqui. Eu preparei umas perguntas aqui. Vamos ver se... Primeira coisa que eu queria perguntar aqui é se você já assistiu aquela série Monk. Um detetive diferente. Meu irmão sempre me fala pra assistir essa série, eu não assisti. Agora eu me senti péssima Como por é não que é ter o enredo assistido. dela, né? É um detetive que tem toque. Uhum. Eles me falam. Minha mãe e meu irmão sempre estão falando dessa série e eu vou assistir. Agora eu fiquei compelida a assistir. Hoje mesmo vai ser a série que eu vou ter que começar, porque é legal. O que tu... Então, para quem quer assistir, procurem lá na Netflix. A Netflix não nos paga, mas vamos fazer um sponsor para ela, né? Não merece. Netflix anuncia aí. Tem lá Monk, um detetive diferente. Tem 8 temporadas. É uma série muito viciante. Eu tô na 5ª temporada. Eu assisto 3 por dia e se pudesse assistia mais. E eu tenho pegado as manias do Monk de tanto assistir. De tão bom que é. Assistir. Então recomendo ao pessoal aí do Alienado Cast, assistam. Já assistiu, Bernardo? Não. Ele tem teto, falou? Espectro autista? Ele tem toque. Toque? Ah, tá. Então alguém cumprimenta ele limpa a mão, ele tem a mania de ficar tocando nos postes da rua e por aí vai. Mas nessa pegada, tu falou anteriormente do TDAH, poderia explicar para as pessoas o que é o TDAH? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece com esse transtorno? A pessoa ela tem um padrão um pouco mais hiperativo, então ela vai prestar mais atenção em coisas que estão ao redor dela, às vezes, em vez de focar naquilo que é objetivo. Ela vai ter um padrão um pouco mais acelerado de pensamentos e, principalmente, ela vai ter uma dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Então, são esses 3 polos, principalmente, que são afetados. De um modo geral, mulheres são menos diagnosticadas com TDAH.
Porque a gente é ensinadas a ser um pouco mais sociável, agradável, se conter um pouquinho mais, enquanto que os meninos estão crescendo e ganham uma espadinha, ganham uma arminha, e aí esses sintomas de hiperatividade, eles aparecem mais em meninos. A isso a gente chama de mascarar. Então, as meninas mascaram melhor os sintomas do TDAH e, por isso, recebem diagnóstico mais tardio, às vezes, se beneficiam menos de um tratamento antes, né, que seria o mais indicado. O TDAH, ele dificulta em questões que se fala muito pouco, que é a regulação emocional. Então, por ter dificuldade nas funções executivas, essa conexão entre a amígdala é uma regiãozinha, eu vou pegar esse cérebro um pouquinho, tá? A amígdala é uma regiãozinha do cérebro, posso mostrar para lá? Isso. É uma regiãozinha do cérebro subcortical, que fica mais ou menos por aqui, e que ela é como se fosse um alarme. Então, quando acontece algum perigo, ou quando você sente raiva ou uma emoção intensa, essa amígdala dispara. E ela tem uma conexão depois com o hipocampo, que é uma região que ela codifica as memórias junto com emoções, e com o lobo frontal. O lobo frontal, o córtex pré-frontal, ele é responsável pelas funções executivas, que em quem tem TDAH, por uma questão de ter menos dopamina nessa região, funciona de forma um pouco mais desajeitada. Eu não diria que é um déficit, na verdade é uma desregulação, porque às vezes pessoas com TDAH têm hiperfocos, elas acabam focando até demais em uma coisa específica, mas a questão é que elas têm uma desregulação. Às vezes vão atravessar uma rua, se colocam mais em risco em situações que podem até chegar a sofrer acidentes, causam mais acidentes de trânsito. Tem uma dificuldade social também envolvida, porque então tu não consegue ter um diálogo tão fluido, as pessoas não conseguem acompanhar o ritmo que o teu diálogo está funcionando internamente. Então, são prejuízos que não se fala tanto, se fala mais da desatenção e da hiperatividade, mas está ligado também com outros prejuízos, como a regulação emocional. Como esse lobo pré-frontal, esse córtex pré-frontal, esse lobo frontal tem menos dopamina, a pessoa consegue fazer menos essa ligação entre a regulação emocional e essa reavaliação da situação que foi ativada pela amígdala. Então, quando a amígdala é ativada, normalmente a gente volta para o córtex pré-frontal para reavaliar se aquilo é tão grande quanto pareceu. Por exemplo, se eu estou fazendo uma trilha e eu vejo um galho que parece uma cobra, o que vocês acham que seria mais instintivo que o meu cérebro faça? Saia medo? Medo. Perfeito. A ativação do medo, a amígdala dispara. Então, eu dou um pulo, porque eu preciso me proteger, e depois, fazendo uma reavaliação, eu olho e digo, poxa, mas era só um galho. Mas foi primitivamente mais saudável para mim e protetivo que eu tivesse tido esse estalo. O que acontece no nosso dia a dia? A gente também é envolvidos em questões muito emocionais e tem esses mesmos estalos. Só que quanto menor a conexão com esse lobo frontal e essa reavaliação mais racional, mais a gente age de forma só emocional e sem avaliar as consequências, sem avaliar se aquele perigo era real mesmo, se aquilo faz sentido. Então, essa é uma questão também prejudicada no TDAH. Infelizmente, ele acaba conseguindo regular as emoções de forma um pouco piorada ao longo da vida e tem uma desregulação emocional maior. E, de certa forma, algumas emoções são mais difíceis para cada pessoa. Então, por exemplo, vocês podem me dizer, para mim, ansiedade e raiva são duas emoções difíceis de se lidar. E cada pessoa vai ter dificuldade com alguma emoção mais do que outras. Então, talvez seja tristeza, talvez seja ansiedade. Isso é uma coisa que costuma ser um padrão ao longo da vida. E, às vezes, tu recebeu de casa um padrão de assim, tu não pode demonstrar tristeza, ou tu não pode demonstrar nenhuma fraqueza com relação a estar ansioso. E aí, ao longo da vida, tu vai ficando com um sistema mais empobrecido para regular essa emoção. Tem uma coisa importante que eu acho de falar, que o que são as emoções? As emoções são reações fisiológicas. Então, por exemplo, todos os animais têm emoções. A gente sobreviveu e chegou a essa etapa do universo tal qual ele é, porque a gente foi selecionado pelo universo, assim, sabe? Animais que não tinham essas reações emocionais acabavam não conseguindo sobreviver. Então, é benéfico que a gente tenha emoções. O problema é que na vida cotidiana que a gente tem hoje, social,
ter essas reações tão emocionais acaba nos prejudicando. Que é quando alguém briga no trânsito. Esse é o erro mais comum, né? Nossa, muito, As muito. pessoas descontam no trânsito, né? Muito. Isso é perigosíssimo. E, às vezes, no trabalho, houve uma situação que você não gostou, em vez de tu regular a tua emoção, acolher que tu tá certo em sentir aquilo, pegar e gritar com a pessoa, então a pessoa vai se sentir humilhada, desrespeitada. Essa é a grande questão, que olhando para nossa história e para a evolução, é muito positivo ter emoções. Foi o que nos salvou. E as emoções ainda continuam sendo positivas, porque eu sei que vocês estão gostando de ouvir o que eu estou falando, porque eu estou lendo as expressões faciais que vocês fazem, eu estou conseguindo identificar emoções, porque as emoções de vocês são parecidas com as minhas. Então, as emoções, elas nos permitem comunicação, elas nos permitem identificar situações abusivas, nos permitem também nos locomover ao longo da vida de forma mais saudável, se a gente souber usar elas. O problema é que a gente usa elas ainda como se a gente estivesse no mato. Ainda como se a gente tivesse que se defender ali de um ataque de uma tribo humana que invadiu. E aí, então, a gente precisa entrar numa briga física. Só que muito, muito raramente a gente vai precisar descontar uma raiva em alguém de forma tão primitiva, sabe? Isso é super difícil, é um treino muito pesado. Mas as emoções, elas são reações fisiológicas que envolvem também o pensamento sobre a emoção, como tu compreende a tua emoção. Então, se tu entende que tu não pode sentir tristeza, toda vez que tu sentir um pouco de tristeza, pode ser que tu transforme isso em raiva, como uma emoção secundária. Isso vai fazer com que a tua regulação emocional ela não seja tão efetiva. Porque se tu não consegue acolher a emoção da tristeza, tu não consegue validar ela, tu não consegue nomear ela e tu não consegue passar para o próximo passo, que seria, por exemplo, usar uma estratégia de regulação emocional depois disso, que seria uma distração ou seria o próprio acolhimento e uma respiração diafragmática. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum termo, me perguntem, tá? Estratégias de regulação emocional são muito únicas, então tudo pode ser uma estratégia de regulação emocional. Tomar uma água, ouvir um podcast, ouvir uma música, bater um papo com um amigo, tudo pode ser uma estratégia de regulação emocional. E existem estratégias de regulação emocional mais saudáveis e menos saudáveis. Mas, de um modo geral, o que torna uma estratégia de regulação pouco saudável é a repetição dela. Então, a pessoa tem pouco repertório de regulação emocional. Se, por exemplo, uma coisa super saudável de regulação emocional for fazer exercício físico, vamos supor. Se a pessoa só tem esse recurso e ela sempre faz exercício físico, ela vai estar indo 8 vezes na academia por dia. Vamos supor. Existem casos assim, tá? E aí, será que essa coisa de regulação emocional, que seria tão saudável se fosse um pouco equilibrada e se a pessoa tivesse um repertório maior, ainda é saudável? Ou mesmo sendo uma estratégia legal, de um modo geral, no caso dela, por conta do excesso, acabou se tornando uma coisa não saudável? É claro que não saudável, porque ele vai definhar, ele não vai conseguir se alimentar o suficiente para estar indo na academia. De repente, ele desenvolve uma vigorexia, um cuidado excessivo com o próprio corpo. Ele vai ter, por exemplo, prejuízos com relação à família, prejuízo nas relações sociais, prejuízo na área profissional. E aí, é isso que a gente tem que levar em conta. Que, às vezes, a gente não conhece bem nossas emoções. Até existe um livro bem legal que se chama Emocionário. Eu posso mandar ele para vocês depois. Porque, como cada emoção é muito subjetiva, a gente precisa conhecer como se fosse realmente o ABC, de novo, sabe? Não sei se vocês têm essa lembrança, assim, de como foi aprender a ler e a escrever. Eu tenho, e não foi legal. Não foi legal. Não. Por quê? Porque aí é uma crítica, tá? Meu pai fez eu aprender na marra a ler. Era um chinelo, um cinto e ler. Então, o meu feedback não é positivo sobre isso, não. Claro, ele condicionou o teu aprendizado e leitura com medo, né? Imagina se ele tivesse condicionado o aprendizado com, por exemplo, brincadeira. Cada vez que tu conseguir ler uma palavra, eu vou... Ou um bombom, né? Ou um bombom. Mas o legal de reforçar uma criança, às vezes não precisa nem ser um objeto ou algo que depois ela vai ficar querendo comer mais ou exigir sempre. Às vezes é só um elogio ou só brincadeira, sabe? Isso seria condicionar uma aprendizagem com algo mais positivo, né? E pra ti, como é que foi aprender a ler?
Foi tranquilo, tanto é que eu não me lembro nada traumatizante, nada ruim, foi tranquilo, digamos assim. Eu lembro que pra mim foi bem difícil, que meus coleguinhas já estavam conseguindo ler e eu, com o meu diagnóstico de TDAH, era um pouco mais complexo pra ler, sabe? De certa forma, tu precisa ter muita memória de trabalho pra conseguir lembrar cada junção de cada letrinha, como que funciona isso junto. E esse nome emocionário, ele encaixa muito perfeitamente, porque é basicamente isso que a gente precisa fazer com a nossa mente, assim. É entender como que a gente vai fazer para regular essas emoções, que elas funcionam de forma junta, conjunta, de forma muito subjetiva para cada um de nós. E isso envolve muito trabalho, isso envolve muita observação, muita anotação. Às vezes, tu anotar como tu se sentiu é muito importante para te poder elaborar aquilo melhor e não reagir de forma que vai prejudicar a situação. Tem sentido demais, porque eu tenho reparado, eu tenho um TDAH bem severo, tá, pessoal? E eu demorei pra saber que eu tinha, mas era bem notório, né? Não é muito difícil, é só convívio. Uma estratégia que eu uso muito hoje, eu escrevo, mas eu não escrevo nada de sentido. Então, se tu abrir minhas anotações, eu tenho cálculo de número e o meu hiperfoco é muito forte. Tanto que, pegar um exemplo agora de domingo. Domingo é um dia que a gente volta pra descanso e afins. E eu hiperfoquei no que eu tinha pra fazer. Eu terminei de trabalhar às 7 horas da noite, desde manhã. E aí o Gui falou assim, cara, tu tem que dar uma segurada. Eu falei, cara, eu não consigo. Lembra aquele caso que eu te falei, cara, aquele dia que eu queria limpar e mudar minha casa, eu mudei minha casa inteira em um dia. E eu acho que a maior dificuldade que eu tenho é essa. Porque como eu tenho poucas coisas que eu realmente gosto de fazer, o meu hiperfoco ele é muito forte. Então eu tô sempre focado no trabalho. Eu não consigo focar na minha vida pessoal. E a escrita tem me ajudado muito a dar uma desconectada, porque daí eu começo a escrever coisas aleatórias, coisas da semana, feedbacks que eu tive com alguns clientes, tipo coisas engraçadas que eu observei, sabe? E aí eu consigo dar uma destoada. E eu recomendo todo mundo que tem TDAH, e principalmente tem dificuldades às vezes com algumas coisas, cara, escreve. Eu não gosto. Escreve. Eu também não gosto de escrever. Eu nem entendo às vezes o que eu escrevo, mas escreva. Vale muito a pena. Perfeito, perfeito. E aí a gente vê exatamente um exemplo disso, de umas estratégias de regulação emocional talvez não tão grandes, assim. Tu poderia aumentar teu repertório de estratégias. Escrever já foi uma coisa que tu aumentou, que tu falou que tu começou a fazer e tem te ajudado. Outra coisa que tu poderia fazer, por exemplo... Gravar um podcast. Chamar os amigos para conversar. Então, Em breve, o Bernardo vai pegar a câmera, o microfone e vai contar os causos dele. Pra desabafar. Meu Deus. Ai. Não, mas já que tu tá dando spoiler, vou aproveitar e vou dar mais spoiler, né? Agora o Alienado está em expansão. Nós vamos sair pra rua fazer gravações, perguntas aleatórias pras pessoas aleatórias e é isso aí, vamos botar a cara. E também estaremos na web rádio, né? Web rádio, a partir do dia 20. Então a gente tá começando a web rádio New Ways, acessem lá a partir do dia 20, terças e quintas, né? Terças e quintas. 10 horas da manhã, lá a rádio do Tiaraju de Moura. Parece que é o Papo Furado o nome do programa, né? Parece, Papo Furado. Isso em breve, depende da chefia aqui, vamos ver como é que vai ser. no seu fone de ouvido. E não se esqueçam, né? Dá o like, né? Dá teu like, faz um comentário. Vocês não fazem comentário. Comentem, a gente precisa saber como é que tá o podcast. Fala uma palavra pro pessoal comentar aqui embaixo nos comentários. Uma palavra. Tipo assim, Nárnia. Esse vai ser saúde mental. Saúde mental. Nem uma palavra, né? Uma frasezinha. Saúde mental. Falando em Nárnia, é normal as pessoas ficarem assim no nada e dizer, mas nossa, tu tá em Nárnia? Tá longe? existe... Quando tu sente que tu tá longe, às vezes tu tá tendo um pensamento muito distante, imaginando algo, Isso. a gente chama isso de devaneio. É normal, todo mundo tem devaneio. Especificamente, tem um professor meu, Ramiro Catelã, que ele tá estudando mais sobre devaneio excessivo, que tá um pouco correlacionado com o diagnóstico de TDAH. Então, pessoas com TDAH têm mais tendência a devaneios excessivos, assim, ao diagnóstico de devaneio excessivo. Mas todo mundo devaneia. E é bem comum, assim, às vezes tu deita, por exemplo, tá no banho, né? Nossa, quando vê tu tá pensando qualquer coisa, assim, se eu encontrasse aquela banda que eu adoro, o que será que eu falaria? O que será que ele falaria? E aí tu continua um diálogo, assim, que não vai a lugar nenhum, mas tu tá ali. Por que a gente dá essas viajadas? Eu fico incrédulo, cara. Às vezes eu tô, assim, viajando na maionese. E agora até me deu já que a gente tá falando de devaneio,
Tem uma coisa que acontece, frequentemente não, mas ocasionalmente comigo, que acontece com algumas pessoas, eu me esqueci, eu li isso antes, o que era. Sabe quando tu tá vivendo aquele momento e tu, tipo, eu já vi isso? Déjà vu. Déjà vu. Mas tem, como é? Eu juro pra vocês, eu tava lendo sobre isso hoje, né? E aí, cara, por que a gente tem déjà vu? Pois é. Não tem uma explicação tão clara da ciência do porquê, sabe? Mas às vezes, lembra desse hipocampo? Que ele registra algumas, junto com outras funções do cérebro também, mas registra algumas memórias junto com emoções ali. A ideia é que tu passou por coisas similares. E aí tu tem a sensação de que tu já viveu aquilo, sabe? Ou, enfim, vivenciou algo muito similar. E aí ativa por causa de um cheiro, ou por causa de algo que tu viu, ou por causa de algo que tu ouviu, a sensação de que tu já viu aquilo. Mas isso é um fenômeno, assim, que não tem tanta explicação. Tem o déjà vu também, se não me engano, que é a sensação de algo que tu sempre tá vendo, mas aí tu para de achar que tu já viu aquilo. Aí isso tá ligado mais a uma questão neuronal. Mas esse é um fenômeno estranho, né? Bizarro. Não tem nada a ver com multiverso. Podia ter, né? Podia ter. Ia ser bizarro. Agora eu acho que tá na hora da gente entrar num tópico já um pouco mais profundo. Dizem que a depressão é o mal do século, né? Se a gente pega ali ansiedade / depressão. Como que tu vê o mundo, assim, nos próximos 10, 15 anos, principalmente nesse sentido? Porque a gente vê, eu tenho uma visão meio, obviamente, provavelmente tá errada aqui. Hoje a gente tem muito mais diagnóstico porque tem procura, porque tem pessoas preparadas para te diagnosticar. Então não significa que anteriormente não tinha tantas pessoas quanto com depressão e ansiedade. Talvez a aceleração das tecnologias, tu conseguir ter tudo na palma da tua mão em 5 minutos, aí tu tem várias informações, acelerou as pessoas a serem mais ansiosas, mas isso não tende a piorar nos próximos anos? É uma resposta muito difícil de eu te dar, assim. Eu não tenho como saber se tende a piorar ou não. O fato é que as redes sociais, elas nos tiram muito desse momento aqui e agora. Então, a atenção plena, o mindfulness. Mindfulness é uma habilidade de atenção plena, de atenção no aqui e agora, de conseguir sentir os teus próprios sentidos e só estar. Então, quando tu tá com uma telinha na tua frente e tá se comparando e tá tendo pensamentos intrusivos, negativos a respeito da tua história e se exigindo coisas que talvez não dê pra te fazer naquele momento, é muito comum que tu comece a sentir cada vez mais isso se tu não muda os teus estímulos todos os dias, né? Se todos os dias tu vai lá e abre e diz assim, olha, essa vez essa minha amiga foi pra Europa. E agora, aquela minha professora foi pros Estados Unidos. E depois essa minha amiga foi pro Nordeste e tá lá na praia curtindo uma praia com coco. E tal professora tirou férias e tal outra amiga e conhecida e aquela outra pessoa. A sensação que nos dá, porque nas redes sociais a gente sempre posta coisas muito positivas, e é pra isso que é de que todo tempo as pessoas estão curtindo muito a vida. Só que não é assim, não é verdade, sabe? As pessoas não estão postando que bateram um dedinho na quina de manhã, que chegaram atrasadas no trabalho, que tiveram uma discussão terrível com o parceiro e que não precisava ter sido terrível porque era uma coisa pequenininha e a desregulação emocional atacou. Então, aquilo que está sendo mostrado e que é muito bonito, e que às vezes inclusive é editado, tende a nos deixar, assim, com pensamentos mais negativos sobre a nossa própria realidade, com menos contato com o aqui e agora, sabe? Agora, dizer o que vai ser daqui 10, 15 anos é muito difícil. Eu faço parte de um movimento agora de cientificizar a psicologia. Então, eu estou fazendo uma pós agora do INPBE, que é o Instituto de Prática Baseada em Evidências. Todas as áreas da saúde, elas podem ser baseadas em evidências ou serem um pouco mais místicas, crenças. E essa prática baseada em evidências, assim, ela nos permite trazer mais cientificidade para os diagnósticos e também tratamentos mais científicos para aquilo. Com essa melhora da área da psicologia, no sentido de ser mais científico e tratamentos empiricamente sustentados para tratar a depressão, eu acredito que a psicologia vai sofrer uma revolução nesse sentido. Então, assim, não vai mais ter assim, eu sou psicóloga, mas eu também sou reikiana e eu também faço a leitura das suas vidas passadas e eu também aplico florais em você, ou sei lá o quê.
essa mistura de misticismo com a psicologia, ela tende a se modificar a partir de agora. E isso vai fazer com que a gente tenha mais acesso com as coisas reais. A gente tenha mais, de forma mais palpável, o que cada pessoa tem, o que ela está passando e como tratar aquilo. Porque se a gente vai pegar um mesmo paciente e tratar com floral e com algo que a pessoa pode ter melhorado por causa de confundidores, por exemplo, o tempo passou, a doença diminuiu o estágio de pico dela, e aí o profissional pensa assim, não, eu tratei com os florais. Só que existem coisas que reduzem os sintomas por natureza, assim. Então, existe a história da doença, existe o tempo passando, existe uma coisa que a gente chama de efeito Hawthorne, que é quando tu pergunta pra alguém se a pessoa gostou, ou se a pessoa tá gostando, e a pessoa diz sim. A gente chama isso também de pacientes bonzinhos. Inclusive, meus queridos clientes não precisam ser bonzinhos, podem me dizer quando não gostam de algo. Porque isso é essencial, assim. Às vezes, tu vai fazer uma pesquisa e tu diz assim, ei, tu gostou desse tratamento? E a pessoa pensa, ai, não quero magoar eles fizeram de bom coração. Também existe um efeito placebo, que é, por exemplo, a ideia de que tu tá recebendo um tratamento e uma atenção, e então aquilo tá te ajudando. São tantos elementos que a gente chama de confundidores e que fazem com que a nossa ciência da psicologia seja pouco científica ainda. Se a gente começar a entender melhor esses confundidores e fazer pesquisas que levem em conta os confundidores e extraiam realmente o que melhorou aquela condição, a gente vai ter tratamentos mais efetivos, eficazes, e assim a gente vai ter uma melhora de depressão. Outra coisa que tem acontecido são divulgadores científicos. Então, alguns dos meus professores são divulgadores científicos. Eu pretendo ser também. Que é fazer isso, é pegar e dizer assim, ó, pessoal, depressão é basicamente você estar se sentindo cada vez mais letárgico, você estar se sentindo cada vez com mais anedonia, que seria a falta de prazer total, sem energia, você estar com algumas modificações de sono, de libido, de fome. Então, se você está sentindo que não era assim e passou a ser assim e a vida está meio sem cor, o que tu pode fazer com relação a isso? Procurar um tratamento científico, procurar uma psicóloga que trabalhe com prática baseada em evidências, e eu acho que isso pode melhorar. Então, por um lado, existem as redes sociais e existe essa glamorização da vida, que é falsa, e por outro lado, existe essa prática baseada em evidências que está chegando na psicologia. Então, eu acho que a junção dessas duas pode ser que algo de bom aconteça, assim. Eu tenho alguma esperança. Eu seria hipócrita se eu dissesse que eu sou só pessimista, senão eu não estaria tão empolgada estudando e vindo aqui, trazendo coisas. O que vocês acham daqui a alguns anos, se isso iria piorar pela visão de vocês sobre saúde mental? Eu acho que sim, que hoje a gente está evoluindo para a realidade virtual, né? Que vai piorar muito isso. Para quem não conhece, né? Os óculos de realidade virtual, tem o da Meta, tem o da Apple, que vão levar as pessoas a viver num mundo que elas querem viver, mas que não é o mundo real. Então aqui tu pode ser uma pessoa obesa que não sai de casa, que não tem amor à vida, mas tu pode ser um milionário no metaverso. Exato. Eu tenho uma visão pessimista pro futuro nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas, elas não gostam de escutar algumas verdades que são científicas, né? Pegando um exemplo, é muito mais fácil tu pegar uma crença, que nem a gente tava falando antes, é muito mais fácil pegar uma crença e ser sempre um fator limitante porque algo aconteceu. Só que assim, a gente pensa, mas pouca gente... Não, cara. Se tu vai pegar um leque assim, sei lá, 80 em 100 pessoas são assim. E as filhas dessas 80 também vão ser. Porque ela tende a se juntar com uma pessoa que vai ser igual. E eu acredito que tudo que tem de ser bom pro mundo é bem desafiador. E É bem desafiador porque, assim, ó, dentro da própria psicologia, eu acredito que tu tens, né, várias colegas que são contrárias a isso, talvez até a maioria. Imagina de fora. Porque daí a pessoa olha de fora, pô, tu tá dentro do negócio. Se 7 são contrárias e 3 acredito que é, como é que 7 contra 3? Quem sou eu, mero mortal, fora disso, pra dar um feedback? Então, mentalmente, eu acredito que as pessoas tendem a ficarem mais propícias a estarem doentes por motivos externos.
não internas, porque elas querem as coisas mais fáceis, tipo, é tão legal de ver, ele tem a minha amiga depressiva, minha amiga tem ansiedade, minha amiga se corta, por que sou eu que sou normal? Não, tem que ser também, porque é legal. É fácil fazer isso. Mas eu gosto de pessoas que gostam de desafios. Assim, são raras. Tu aguentar a pedrada, tu pesquisar, tu, tipo, sustentar a tua marra. Porque às vezes tu tá num ambiente que só tu pensa de um jeito, tu pode estar certo, tu pode estar errado, tudo bem, mas tu sustentar que tu pensa desse jeito, sustentar que essa é a tua tese e faz sentido pra ti, eu acho magnífico. E o importante é não desanimar. Porque vários momentos tu vai ficar tipo assim, porra, cara, não está valendo a pena fazer isso, por isso. Mas ao mesmo tempo eu disse, porra, fiquei quantos anos nessa? Eu fiquei quantos anos, né? É tipo a gente agora, porra. Começamos o podcast, beleza. Porra. A gente sabe que é foda começar um negócio. Mas assim, a gente vai parar? Não. A gente tem que tentar. Com tudo, ou fazemos, ou a gente não faz, exatamente. E a gente sabe que vai receber pedrada, vai ter gente que vai falar mal, tem gente que vai criticar. E tá tudo bem. A gente sabia isso antes de começar. A gente sabe que a gente vai receber não, que vai ter gente que não vai vir nas entrevistas, que não é fácil arrumar patrocinadores, porque ainda a gente não tem uma visibilidade que vai tão tomar interessante. balão. Vai tomar balão. Ainda não aconteceu, mas vai, né? Só que a gente tem que estar preparado pra isso. Porque se a gente quer chegar a ter um negócio reconhecido, um negócio bacana, a gente tem que passar por essas etapas. Pra gente dar essa amadurecida nesse sentido, né? Eu voltei a prestar serviço esse ano, né? Eu fiquei 2 anos sem prestar serviço. Porque eu comprei o café e passei por uns momentos aí que eu não queria, eu simplesmente não queria. E aí, quando eu voltei, 2 meses atrás, né? Eu estava relutando com a pessoa marcar uma reunião e não vinha, ou dizer no dia que ela não vinha. E eu não lembrava, a minha mente não estava mais acostumada com isso, porque eu fiquei ali um ano inteiro acostumado a pessoa me procurar e procurar algo. Como exemplo, eu quero tomar uma torta, quero tomar um café. Então, eu servia o que ela procurava e a minha eficiência era 100% ali, né? Eu tô te dando o que tu procura. Então, porra, o cara acordar sábado 7 e pouco da manhã porque tem uma reunião às 8 horas, que a pessoa só pode no sábado às 8. Chegar às 7h45, tu tá ali esperando a pessoa, não vai dar pra ir. Eu estava relutando a isso, eu falei, não, mas bem no fundo eu sabia que, tipo, eu ia passar por esses desafios. E eu acho que isso é pra qualquer coisa na vida, tá? Qualquer coisa na vida. Se tu quer fazer uma coisa diferente, se tu quer fazer uma coisa que os outros não estão fazendo, tu vai tomar pedrada, vai tomar, entre aspas, o teu tempo, mas se tu quer, tu tem que fazer. Porque assim, ninguém vai passar a mão na tua cabeça. Ninguém vai te apoiar, às vezes, de verdade. Ninguém que eu digo, eu tô tirando gente que a gente, porra, sabe que é de verdade. Porque as pessoas não querem ver a gente bem. Eu não acho nem que seja isso, assim. Eu acho que as pessoas, elas também não estão recebendo reforços como elas esperavam, sabe? E elas não sabem reforçar. E a gente vive numa sociedade que é pautada em punição, que nem tu falou. Por exemplo, eu fui ensinado a ler com o chinelo do lado. Era o chinelo ou era o cinto? Era os dois, eu acho. Era os dois, era a vara. Então, as pessoas, não é que elas não querem o bem, assim. Eu acho que a gente até minimiza muito o desejo do bem que a gente tem geral, a empatia humana, sabe? A gente é empático, sabe? A situação que aconteceu com o Rio Grande do Sul, como as pessoas se mobilizam, a gente é empático. Mas a gente tá tomando tanta pedrada que às vezes é tão fácil ir pra uma mente emocional e ser julgador com o outro, porque ser julgador com o outro também é uma forma de regulação emocional. E olha que forma de regulação emocional mais depreciativa com o outro e negativa socialmente, né? Tu pegar e dizer assim, olha ali, estão passando vergonha. Para a pessoa que falou isso, ela se regula, ela se sente superior, ela pode até estar se enganando, mas por um momento ela se sente bem. E às vezes a pessoa tá tão falhando em conseguir reforçadores no ambiente de vida dela que ela criticar alguém é o jeito dela conseguir esse reforçador. Só que isso é muito errado e é por isso que a gente não deve levar tanto em conta críticas assim maldosas, porque se a pessoa tá fazendo aquilo, tá tirando um tempo dela para escrever um textão para falar mal de você, é porque ela não tá tendo reforçadores suficientes na vida dela a ponto de ser um reforçador, ela ir lá e massacrar o que tu tá trabalhando, o que são os teus valores, o que tu tá bancando na tua vida. Então, isso acaba sendo, talvez não por maldade, mas acaba sendo uma realidade que a gente enfrenta, assim, dos haters, do próprio cancelamento. As pessoas, elas querem realmente diminuir o outro para poder se sentir um pouquinho melhor. Bizarro. Muito. Os maus do século XXI, né? Exato. O tal do cancelamento é uma coisa bizarra. Bizarro, eu não concordo. Mas agora estamos nos encaminhando para o final aqui, já estamos aos 45 do segundo tempo. Passou rápido, hein? Eu gostaria de fazer umas perguntinhas para você, umas 3 perguntinhas assim, que eu acho que são essenciais. E a primeira é, qual foi o caso mais impactante
foi o caso mais impactante de superação que tu já passou? Eu acho que eu já comecei a contar um pouco ele. Eu acho que foi realmente meu encontro com a minha área profissional, assim. Tu diz um caso de profissional, de paciente, Profissional, cliente? Cliente, tu diz. Isso. Assim, um caso mais impactante de superação de estigma. Relacionado Agora tu me à pegou. saúde mental. Algum paciente que tu procurou que tava numa situação bem severa e hoje tu, tipo, olha só essa pessoa, olha essa luz. Que tu ajudou, assim. Eu acho que eu vou pegar... Não seria o mais impactante, tá? Eu teria que pensar muito em como não expor, se eu fosse pegar o mais impactante, mas eu vou pegar um que encaixa bem com o nosso podcast hoje. Perfeito. É um paciente que eu tenho um carinho imenso por ele e que ele era muito místico, assim. A ponto dele me dizer assim, olha, a gente tinha combinado tal coisa, mas eu joguei nas cartas e agora eu vou fazer tal outra. E aí, ele era muito, muito, muito místico mesmo. E aí, olhando para esses padrões de repetição, ele conseguiu levar mais em conta esse lado científico. E hoje em dia, ele até me diz assim, Ana, eu tenho amigos muito místicos e eu tento dizer para eles que, assim, ser místico é legal e tem um lado positivo para eles, porque também tem coisas que regulam ali dentro. Por exemplo, contato com a natureza, que alguns tipos de misticismo pode levar a pessoa a ter, e isso é positivo, tem estudo para isso. Mas, por outro lado, às vezes, se guiar só pelo misticismo é muito negativo. E aí ele conta isso, que ele fala para os amigos, que queria que eles também se guiassem um pouquinho pela ciência para não ser mandatório o que o misticismo está dizendo e não virar tudo um sinal, sabe? E se meu gato rosnou, então meu gato não gostou e essa pessoa é má e não sei o quê. Caramba, sabe? São tantos elementos da biologia que tu pegar um elemento desses e querer interpretar que uma pessoa é má é muito, muito pouco sincero, sabe? Bizarro, né? É bizarro. Não pode falar, é bizarro. Acaba sendo uma injustiça com alguém, sabe? Eu já vi pessoas falando assim, não, isso eu acredito, esse é meu misticismo, só que se guiar só por sinais de misticismo acaba levando a pessoa a repetir vários padrões e ter o aval para repetir. Porque então, se é tal coisa, tal lua, eu posso fazer isso. E eu briguei com aquela pessoa e eu gritei porque a gente tá em lua cheia, sabe? E aí esse foi o caso que eu mais, assim, senti essa diferença e que mais combinou com o podcast de hoje. Que hoje em dia a gente faz consultas semanais, sessões semanais, e ele me relatou muito isso, assim, que hoje ele vê a falta de clareza e racionalidade das amizades dele. E ele me passa isso, assim, que ele gostaria que eles levassem mais em conta um lado um pouquinho mais científico, um pouquinho mais de entender a própria personalidade e os próprios padrões para poder realmente se modificar, sabe? Olha só. E se tu pudesse dar uma dica para a pessoa aliviar o estresse imediatamente, qual seria? Eu acho que as dicas mais fáceis, aliviar o estresse. Então, a gente pensa que cortisol é sempre ruim, né? Estresse e cortisol estão altamente ligados. O cortisol, em níveis mais ou menos estáveis, assim, ele é muito positivo, porque ele, como o Bernardo falou, ele nos faz transpor, assim, situações difíceis de vida, digamos assim, fazer buscas na nossa própria vida, correr atrás de coisas novas. Então, um pouco de estresse é importante. Agora, se uma pessoa só tá trabalhando demais, briga com todo mundo, está extremamente estressada, essa pessoa precisa realmente aumentar as estratégias de regulação emocional dela. Então, vai nadar, vai fazer coisas... Relembra da adolescência. Às vezes, isso é uma coisa que eu faço com alguns clientes. O que tu gostava? Tem pessoas que esquecem. O que tu gostava de fazer? Ah, eu gostava de tocar violão, Ana. Tá, mas tu tem violão? Tenho, mas ele tá lá jogado. Por quê? Por que se tu gostava? Se tu precisa ter o teu trabalho, tu precisa ter o teu hobby, que é aquela coisa que tu ainda quer melhorar, por exemplo, mas não é uma profissão, e tu precisa ter lazer e descanso. Então, por que deixar de lado o lazer e o descanso? Eu acho que essa seria a coisa principal. E uma coisa prática para quando tu tá em desregulação emocional, muito estressado, tá a ponto de agir de uma forma que tu não acha que faz sentido, seria fazer respiração diafragmática. E aí, no meu perfil, eu coloquei recentemente um vídeo explicando exatamente como faz a respiração diafragmática, que essa respiração, ela tende a voltar o teu cérebro para um estado mais calmo, mais tranquilo. Então, seriam essas dicas. Voltar a ter lazer, voltar a ter contato com as coisas que tu amava. Não adianta eu dizer assim, vai fazer uma trilha. Se eu pegar o meu gosto e colocar para ti, não adianta nada. Tu precisa relembrar o que tu gostava de fazer, o que te fazia se sentir vivo e relaxando, sabe? Às vezes é uma besteirinha. Ah, eu gostava de fazer crochê.
E por que tu não faz mais? Ah, não, porque agora eu tenho que ser muito produtivo. Mas será que sendo muito produtivo tu não tá muito estressado e descontando em pessoas ao teu redor e sofrendo também depois? Porque, enfim, se arrepende de ter feito aquilo? Interessante, né? Agora, essa pergunta que o Ale última. elaborou é muito boa. A última pergunta, antes de encerrar, é qual é o maior mito sobre saúde mental que você gostaria de desmascarar de uma vez por todas? Maior mito. O maior mito sobre saúde mental. Aqui, hein? Esse eu quero um corte. Vou repetir aqui. Qual é o maior mito sobre saúde mental que você gostaria de desmascarar de uma vez por todas? Caraca, vocês me pegaram muito de rebarba de... Ai, tem muitos Aí que é mitos. bom, né? Aí que é Tem bom. muitos mitos. Ah, eu vou ter que escolher um. Mas um bem genérico, assim. Não precisa ser o maior. Não precisa ser o maior, né? É que nem o paciente, tu falou o maior, meu Deus. Eu acho que um mito muito grande que eu gostaria de desmistificar é de que um terapeuta precisa sempre só validar tudo que o cliente está passando e que é sempre culpa dos outros. Não é sempre culpa dos outros. Se tu tá vivenciando uma coisa difícil, eu sinto muito em te dizer isso. Eu valido o teu sentimento, tua emoção, mas eu não vou poder validar todos os teus comportamentos que estão gerando as mesmas consequências. Então, de todo o meu coração, profundamente, eu acho que esse é o maior mito que eu quero desmistificar. Que é aquela coisa assim, o mundo é todo culpado, mas você é um alecrim dourado, você tá perfeito. Não, às vezes você também tá causando padrões ali que estão repetindo coisas na tua vida que tu não gosta, sabe? Claro, existem situações extremas em que sim, o meio é bastante mais culpado, é bastante mais responsável pelo que tu tá vivendo. E aí a gente tá falando de relacionamentos abusivos, de coisas mais graves. Mas, de um modo geral, a gente também é muito responsável por a gente mesmo, sabe? Por onde a gente se coloca, por como a gente repete coisas. E é doloroso olhar pra isso, mas vale muito, muito a pena. Ana, e para nós finalizar de vez, me diga onde que a gente pode te encontrar, quais são as suas redes sociais. Meu Instagram é Ana Monique Psi. Vocês podem me encontrar lá. Lá tem um linkzinho que vocês podem entrar em contato comigo para marcar horário. Às vezes vai estar um pouquinho mais difícil de fechar a agenda no momento, porque eu peguei alguns estudos a mais para fazer. Mas me procurem por lá, quem quiser marcar horário ou conversar sobre alguma situação. Também fico à disposição para mais conversas aqui. Adorei ter vindo, adorei a conversa, adorei como a gente guiou isso. E qualquer dúvida, se eu falei alguma coisa um pouco técnica, me perguntem também lá no meu Instagram. E também vou mandar alguns estudos, assim, para a gente conseguir entender mais isso para vocês, esse emocionário que eu falei. Eu acho que vai ser muito da hora da gente ir esmiuçando, assim, ele. Perfeito, então, pessoal. Muito obrigado, Ana. Ale, muito obrigado novamente. Obrigado. E encerramos mais um Leonardo Cast. Valeu.